Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que estão aí acompanhando essas lives. Essa é a nossa primeira live do quarto e último bimestre desse ano tão diferente, tão complicado que tem sido 2020. Bom, nessa primeira live e nesse primeiro momento dela, eu vou falar um pouquinho sobre o terceiro bimestre, principalmente dar uma devolutiva breve sobre as atividades que nós fizemos. Vou falar também sobre a nova atividade que nós vamos ter para fazer agora no quarto bimestre, explicar um pouquinho sobre ela, que estará disponibilizada no Google Classroom a partir do dia 27/10, ou seja, para quem estiver assistindo já essa live, já vai poder encontrar no Classroom ela já disponibilizada. E vou também iniciar o assunto do bimestre relacionado à violência, especificamente violência no Brasil, que nós vamos focar um pouquinho mais. Para fazer essa introdução do conteúdo, eu vou utilizar alguns minutinhos de um vídeo que eu sugeri junto com o material que eu mandei no Classroom para vocês. Tá? Então a gente vai assistir alguns minutinhos daquele vídeo, vai debater um pouquinho sobre ele, e é isso no dia de hoje, tá? Na live de hoje. Nas próximas lives nós vamos já ter aí um conteúdo um pouco mais aprofundado, beleza? Então, vou apresentar aqui minha tela para vocês. Vamos começar aqui pelo Classroom. Bom, seguinte. No terceiro bimestre, nós realizamos 2 atividades, 3 se contarmos com os relatórios das lives. A primeira atividade foi a pesquisa sobre as relações de trabalho, né, na qual vocês tinham que escolher, dentre os temas sugeridos, trabalho escravo, trabalho infantil, terceirização e desemprego, uberização e trabalho informal, vocês deveriam escolher um desses temas e fazer uma pesquisa com base em algumas diretrizes que eu passei aqui, conceito geral, estatística, coisas do tipo. Bom, vejam aqui. Esse numerinho que está aqui, o 0, ele indica que não tem nenhum trabalho para ser corrigido, ou seja, todos que foram repassados para mim foram devidamente corrigidos, devolvidos, registrados em caderneta e notas lançadas também na sede. Esse número, 29, é de trabalhos que foram entregues e foram corrigidos. Agora vejam só, 56 trabalhos foram atribuídos e não foram entregues, consequentemente, não foram corrigidos. Isso daqui eu preciso falar muito seriamente com vocês. Por quê? Isso reflete que a cada bimestre que tem se passado, mais e mais alunos têm desistido, se desestimulado, deixado de entregar atividades fundamentais. Consequentemente, as lacunas, as notas em branco estão aí transbordando das cadernetas, cheio ali de espaços vazios. Pessoal, isso vai causar um problema muito sério, muito grande para vocês, para nós, para a escola, para todo mundo. Então, por favor, não deixem de fazer as atividades, procurem fazê-las em dia, procurem se organizar, não deixem o ritmo cair, ainda mais agora, no final, tá? Que nós estamos aí faltando pouco mais de 2 meses para finalizar o ano letivo. E perder um ano letivo é um atraso de vida muito grande. Vejam só aqui no relatório das lives. Apenas 20 relatórios foram entregues. Tudo bem que esses relatórios eles podiam ser feitos em grupo, né? A mesma coisa vale aqui para a pesquisa, que também poderia ser feito em grupo. Então, talvez aqui tenha 29 trabalhos com nota, mas o número final reflita muito mais, porque foram feitos ali em grupos de 3, 4, 5 pessoas. Beleza, mas ainda assim, é um número expressivo de pessoas que não estão entregando nada. E isso é preocupante. E nós temos também a nossa avaliação. Nessa avaliação, vocês tinham que fazer uma redação cujo tema era Tempo é Dinheiro. E de modo a estimulá-los, a influenciar numa reflexão, eu deixei como sugestão uma entrevista do José Mujica, ex-presidente do Uruguai e ex-senador também do Uruguai, na qual ele reflete sobre essa questão do consumo, do tempo de vida, do trabalho, da relação do ser humano com o mundo, etc. Bom, sobre essa redação,
eu peguei muito boas redações, pena que foram poucas, né? 28 redações apenas entregues, e aqui é um trabalho individual. 57 atribuídas. Pouquíssimas pessoas fizeram isso. Então, novamente, é um número que reflete uma preocupação, que reflete um problema. Peço novamente para vocês, não deixem o ritmo cair, não se desestimulem logo agora no final. Tá? É possível recuperar, é possível fazer dar certo. Mas, para isso, é importante que vocês estejam estimulados, estejam aí tentando, pelejando diariamente nessas atividades. Bom, sobre o quarto bimestre, vocês já podem encontrar no Classroom desde a semana passada um material didático de apoio para o acompanhamento das aula-lives e também a feitura das atividades, né? Servindo aí de base teórica e tudo mais. Nesse material, eu bolei aqui para vocês um PowerPoint sobre alguns conceitos de violência, exemplos, coisas para nós analisarmos, algumas teorias. Deixei, logicamente, a referência bibliográfica desses slides, né, dos materiais, do que eu peguei, onde eu peguei, textos de onde eu tirei, etc. Então, vocês podem consultar as coisas na íntegra, basta acessar esse documento. E é por ele que eu vou orientar as minhas aulas do quarto bimestre. Deixei aqui também 3 sugestões de documentários. Tá? Aqui, Guerra no Brasil, produzido pelo Jornal Globo, ou G1, não lembro exatamente. É um curta-metragem, 14 minutinhos, e ele é muito, muito interessante. Ele cita dados estatísticos fantásticos. Nós vamos trabalhar ele em alguma live ao longo aí dos dias, não hoje. Aqui, nós temos o primeiro capítulo de um documentário chamado Lutas.doc. Esse é um documentário fantástico. O primeiro capítulo se chama Guerra Sem Fim. Tem 28 minutos. E ele também vai citar aí algumas coisas, algumas peculiaridades do Estado brasileiro, dessa questão da violência urbana, da violência sistêmica que nós temos no nosso país. E aqui em cima nós temos uma entrevista com o Sérgio Adorno, uma entrevista na qual ele fala sobre o campo de estudo dele, na qual ele é especialista, que é a questão da violência no Brasil. Essa entrevista nós vamos ver um pedacinho dela hoje, para falar um pouco aí sobre o tema violência, né, já a introdução do conteúdo do quarto bimestre. Ela toda, eu não sei se nós vamos ver em lives, mas de qualquer forma, fica a sugestão de material aqui, vai ficar também a sugestão no link, aí na descrição do vídeo, então vocês podem ter acesso, e é um vídeo fantástico, ele fala sobre a violência de modo geral no Brasil, ele fala sobre segurança pública, ele fala sobre políticas públicas, ele fala sobre a violência do Estado, ele fala sobre direitos humanos, tudo isso em pouco mais de 30 minutos. Então, é um campo de estudo muito vasto e ele é uma autoridade no assunto. Bom, falando agora sobre o trabalho que vocês terão que fazer, vejam só, esse trabalhinho aqui, ele está aparecendo nessa forma um pouquinho acinzentada, meio esfumaçada, porque eu estou gravando esse vídeo no dia 26, na segunda-feira, e ele está programado para ir ao ar, essa atividade, no dia 27, ou seja, programado para amanhã, às 7 horas da manhã. Então, amanhã, a partir das 7 horas da manhã, vocês já terão acesso a essa atividade, a esse conteúdo da atividade que deverá ser entregue no quarto bimestre. Bom, é uma atividade programada a partir do dia 27/10. Vocês têm aí pouco mais de um mês para entregar ela. A data de entrega dela é para 1º de dezembro. Eu acredito que se organizarem, dá tempo de tudo. E ela vale 5 pontos, como vocês já estão habituados desde as outras atividades. Bom, e aqui nós temos, conforme já mencionado, explicitado no material do quarto bimestre, nosso tema será a violência em suas várias formas. Beleza. Nessa pesquisa, vocês poderão se dividir em grupos, máximo 5 pessoas, ou individualmente, e deverão pesquisar e redigir um artigo
sobre alguma forma de violência dentre as sugeridas abaixo. Sua pesquisa deverá conter os tópicos de diretrizes também delimitados abaixo. Bom, então aqui vocês têm algumas formas de violência sugerida e os tópicos a serem pesquisados. As formas de violência que eu elenquei, que eu gostaria que vocês pesquisassem, vocês vão escolher uma dessas para fazer a pesquisa de vocês. Uma apenas. Ah, professor, eu quero escolher mais de uma. Ok, por sua conta e risco, problema seu que quis assim. Eu estou pedindo apenas uma, tá? Quais são elas? Primeira, feminicídio e violência doméstica. Segunda, LGBTI-fobia. Terceira, racismo. Quarta, bullying e cyberbullying. Quinta, intolerância religiosa. Sexta, violência contra animais. Sétima, violência policial. Bom, esses são os temas. Vocês irão escolher um e fazer a pesquisa, montando o artigo, né? O que tem que conter nessa pesquisa? Os tópicos a serem pesquisados são conceito geral, ou seja, o que é essa violência e esse tema que você pegou, o que significa esse termo, porque às vezes ele é um termo específico, às vezes ele é uma sigla. Então, o que é o conceito geral. Perfil das vítimas. O perfil das vítimas vocês vão encontrar ao longo da pesquisa de vocês, porque toda violência ela é direcionada a alguém, assim como ela também é praticada por alguém. Normalmente, as violências possuem um alvo específico e um agressor em específico, ou seja, é possível traçar um perfil tanto de vítima quanto de agressor. Então, aqui vocês têm o perfil das vítimas, a ser contemplado na pesquisa, e o perfil dos agressores, ou seja, a vítima normalmente são mulheres, normalmente são crianças, tal faixa etária. Vocês vão descobrir tudo isso fazendo a pesquisa de vocês, tá? Coletando ali os dados estatísticos na pesquisa. Tudo isso vai mostrar na pesquisa de vocês, podem ficar tranquilos. Índices estatísticos, ou seja, o quanto essa violência acontece. Procurem fazer ali um comparativo estatístico de alguns anos. Então, se você pegou um gráfico de 2014, tenta pegar um de 2016. Se você pegou um gráfico de 1980, procura pegar um gráfico de 2010, né? Para ter um paralelo. Falando, não, em 1980 acontecia tanto de violência tal. Agora está acontecendo tanto dessa outra violência. Então, é legal fazer esses comparativos. Mas, por favor, procurem pegar o máximo possível de gráficos de índices estatísticos atualizados. Então, não adianta nada você chegar apenas para mim ali com dados estatísticos da década de 90, sendo que nós estamos em 2020. Ah, professor, mas então você quer alguma coisa de 2020? Não, porque às vezes não tem. Mas certeza que vocês vão achar, por exemplo, de 2016, de 2017, talvez até de 2019, né? Mas o quanto mais atualizado possível for, melhor ainda. Isso mantém uma verossimilhança com a realidade de fato, porque senão a gente fica muito desatualizado. Leis e formas de combate. Bom, toda violência normalmente ela é condenável num Estado democrático de direito que é o Brasil. Por mais que às vezes ele não pareça, por mais que nós, às vezes, pareçamos piada internacional, nós somos um Estado democrático de direito, até que se diga o contrário, até que se prove também. Então, nós possuímos leis e formas de combate, as múltiplas formas de violência. Eu quero que você mostre para mim, dessa violência que você escolheu pesquisar, quais são as leis e as formas de combatê-la. Comparação do Brasil com outros países. Então, por exemplo, vamos dizer que você pegou a intolerância religiosa. Beleza, você pegou a intolerância religiosa. E como que é a intolerância religiosa em outras partes do mundo? Como que é no Brasil? Faz um comparativo breve, né, mostrando para mim que em outras partes do mundo a intolerância religiosa ela também existe, ela é praticada e agride, provoca danos a pessoas, etc. Mas faz um comparativo entre Brasil e outros países. O Brasil você já vai ter demonstrado nos outros tópicos de pesquisa. Outras partes do mundo você pode trazer ali, mostrando que em outros lugares também acontece, também possuem tais leis, etc. Polêmicas, bom, todos esses temas aqui são infinitamente polêmicos. Mas se você achou alguma notícia, alguma coisa,
algo muito específico, polêmico, que chamou a atenção, que você quer citar, coloca. Mas não adianta nada você simplesmente jogar a notícia e não explicar ela. Alguns, por exemplo, em outras pesquisas de bimestres anteriores, pegaram ali um trecho de uma notícia de algum político, de alguém que falou uma fala polêmica, copiou e colou. Ok, o que isso quer dizer? Por que isso é polêmico? Eu quero que você me explique. Essa fala do fulano é polêmica porque tal, tal, tal. Esse fato que aconteceu, ele é um fato polêmico dentro do tema porque isso e aquilo. Então, você tem que me explicar. Tudo que tiver na sua pesquisa tem que ser explicado, tá? Por isso também que eu peço para que seja feito com as próprias palavras, porque é o seu entendimento sobre o assunto. As observações, né? O seu artigo ele deve ser entregue digitado, devidamente formatado nas normas textuais anteriormente repassadas, isso já desde o primeiro mês viemos falando, né? Fonte Arial, número 12, alinhamento justificado, incluso bibliografia consultada, ou seja, não se esqueçam de citar a bibliografia, os sites, livros, sei lá o que vocês vão pesquisar, coloquem no finalzinho lá da sua pesquisa, bibliografia, coloquem lá, pessoal, isso daí para mim é critério de nota, é critério de correção. Não tem isso, perde nota, tá? Cópias e plágios são terminantemente proibidos, incorrendo penalização na nota ou anulação do trabalho, ou anulação total do trabalho, né? Então, por favor, prezem pela qualidade desse trabalho, é o último trabalho do ano, né? É o trabalho do quarto bimestre, para fechar com chave de ouro, para vocês não terem problemas em notas e nem deixarem cair rendimento nenhum agora no finalzinho do ano letivo de 2020, esse ano maluco que está sendo, né? Então, é um trabalho que vale 5 pontos, é para 1º de dezembro, a partir do dia 27, às 7 horas da manhã, vocês terão ele disponível para acessar no Classroom. Beleza? Bom, parando minha apresentação por enquanto, agora eu vou projetar para vocês um trecho do slide que eu vou trabalhar com vocês ao longo desse bimestre, que está disponível também no Classroom, como já disse, e depois eu vou mostrar para vocês um breve trechinho dessa entrevista com o Sérgio Adorno, falando sobre o tema violência. Então é o seguinte, esse slide aqui, que eu já trabalho já tem alguns anos, eu venho atualizando ele conforme a necessidade, é um slide que eu bolei, que ele tem ali o nosso conteúdo teórico, ele tem a guia nossa para poder orientar essas aulas do quarto bimestre. Normalmente as aulas do quarto bimestre, elas são muito curtas, eu tenho muito pouco tempo para trabalhar. Então eu procuro sempre organizar as aulas aí por slides, vídeos e tudo mais, para poder dinamizar a coisa. Esse ano, como a gente está trabalhando em casa, então já veio mais ainda calhar esses slides que eu trabalho há alguns anos. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver o tema violência, tá? Dentro desse tema, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito geral de violência, sobre os tipos de violência, e aí a gente vai entrar especificamente em 2 teorias muito interessantes, a violência simbólica e o mal banal, que mais para o finalzinho, porque elas exigem aí um pouco de preparo teórico para a gente poder chegar nelas. Tá? Então, a título de introdução, a violência ela é um problema social, tá? Que tem preocupado a sociedade brasileira. Esta tem ocupado um lugar de destaque entre os principais problemas apontados pelos brasileiros, ficando atrás apenas dos problemas relacionados com a saúde. Então, tudo quanto é pesquisa que se faz, sempre a questão da segurança, sempre a questão da violência, ou temas que envolvam violência e segurança, estão ali entre o top, né, das opiniões populares sobre as preocupações do brasileiro com a própria sociedade brasileira. Né? Então, dados do Instituto Igarapé relatam o mapa da violência feito em 2014. Esses dados dizem que no Brasil existe uma média de 29 homicídios para cada 100 mil habitantes. Então, a cada bloco de 100 mil habitantes, nós teríamos uma média de 29 homicídios, o que é considerado um número alto e demonstra que viver em grupo, em sociedades grandes, é complexo. Para se ter uma ideia,
nos anos 80, a média era de 11,7 homicídios para cada 100 mil habitantes. Então, da década de 80 para 2014, já que o dado é de 2014, nós tivemos um crescimento de quase 8 pontos percentuais na taxa de homicídio. 8 pontos percentuais, não, de quase 8 pontos por 100 mil habitantes na taxa de homicídio. Então, de 11,7, que era na década de 80, nós temos agora 29 homicídios por 100 mil habitantes. É uma taxa de crescimento muito grande. Tudo bem, a sociedade brasileira também cresceu, se desenvolveu, se modificou. É outra realidade. Década de 80 já foi, não volta mais. Nós estamos agora, né, nos anos 2000, 2020, né, falando do ano de agora. Então, são números expressivos, são números preocupantes. Por isso, a questão da violência, a questão da segurança também, ela vem preocupando a sociedade brasileira e vem sendo fruto de estudo. Sociologicamente falando, a violência pode ser entendida como um instrumento pelo qual se manifestam diferentes conflitos da vida social. Então, a violência acontece. E a violência, ela muitas vezes, ela reflete, ela representa algum conflito social, algum problema, alguma dicotomia, alguma desigualdade, algo que a sociedade possua e que não esteja ali bem resolvido ou harmônico. Então, a violência reflete uma desarmonia, um desarranjo social em algumas estruturas. Instrumento este, né, que tem por finalidade servir de meio para se atingir um fim pré-determinado. Ou seja, toda violência, ela quer chegar em algum objetivo, seja simplesmente o extravasar de ânimos. A violência é dotada de certa racionalidade instrumental, tendo em vista que, sem a presença da racionalidade, ela não pode atingir o fim a que se destina. Ou seja, é entendida sociologicamente a violência não simplesmente como uma animosidade, né, uma manifestação anímica do ser humano, não conseguir controlar o seu impulso, a sua natureza animal. Não é isso. A violência, sociologicamente falando, ela é um fim racional. Ela é um instrumento dentro da sociedade de proporções racionais. Então, ela é pensada, ela é calculada, ela possui uma raiz, ela possui um método de conduta, ela possui um objetivo a ser alcançado. Ela pode nascer também da questão da animosidade, da incapacidade de lidar com regras sociais, com convívio com outros seres humanos, pode. Mas, de modo geral, e tamanhos são as estatísticas, como nós vamos ver em outros vídeos, em outros slides também, a violência, ela é pensada. A violência, ela está ali ligada com o princípio da racionalidade. Então, não dá para dizer que toda pessoa que comete um ato violento, ela é irracional, porque às vezes ela planejou aquele ato, o que torna a coisa um pouco mais grave ainda. Bom, vou parar minha apresentação e vou agora projetar para vocês o vídeo do Adorno. Esse senhor fantástico falando para a gente um pouquinho sobre a violência, os estudos dele e tudo mais. Vamos lá, então. Vamos ouvir. Vou desligar minha câmera enquanto isso. Vocês têm auxiliares domésticos em casa? As pessoas têm. Vocês já perguntaram para elas onde elas moram? Não, nunca perguntei. Vocês já perguntaram para ela como é que é viver ou morrer nos bairros onde ela mora? Que muitas vezes elas acordam e tem um corpo estendido no meio da rua? Ela falou, não, nunca me preocupei de perguntar. A sociedade brasileira tem uma história de violência. Eu sustentei um estudo que eu realizei há muitos anos atrás, que é possível escrever a história do Brasil como uma história social da violência. É claro que a violência não preenche todo o significado do que é viver nessa sociedade, não é? Nós, ao mesmo tempo que a gente tem esse lado, vamos dizer assim, trágico, não é? É uma sociedade também de muita solidariedade, de cooperação, de alegria, de festas, não é? Então a gente não pode achar que o traço que nos singulariza é a violência. A violência é um traço marcante, não é?
Quer dizer, o que nós temos que prestar atenção é tentar entender essa ambiguidade, né, que você acena, por um lado, para uma solidariedade, para uma cooperação em alguns momentos de comoção nacional, e, ao mesmo tempo, você lida com as divergências, com as, vamos dizer, com os conflitos, etc., com a mais regular violência. Acho que a gente precisaria fazer uma observação aqui importante, é quando se fala em violência, o que nós estamos querendo entender com isso, né? Cada vez mais os antropólogos, sociólogos, cientistas sociais, historiadores, têm mostrado que violência é um conceito, vamos dizer, com muitas significações, né? Não existe um conceito, vamos dizer, universal que dê conta de todos os atos percebidos socialmente como violentos. Então, por exemplo, quando eu falo em violência, eu sempre fico perguntando de que violência você está falando. Uma coisa são vamos dizer, essas violências que ocorrem no mundo do crime, o chamado mundo da delinquência, né? Os homicídios, as agressões que envolvem a integridade da pessoa, né? A integridade física da pessoa, a sua integridade moral, a sua integridade psíquica, a sua identidade, né? Outra coisa são, muitas vezes, formas muito sutis de violência, que são violências simbólicas, né? Que acontecem dentro de casa, nos ambientes de trabalho, e que muitas vezes são objetos de piadas, são objetos de comentários, vamos dizer assim, à margem, vamos dizer assim, do dia a dia, e outros que são muito mais sutis. Então, por exemplo, você está num ambiente, alguém vem servir café, serve primeiro os homens, depois servem as mulheres, ou algo do gênero, não é? Então, eu diria que a gente precisa sempre pensar que nós estamos lidando com uma sociedade que pratica violência de diferentes modos, né? E, portanto, pensar a sociedade violenta é pensar esse enraizamento da violência não só como um meio de resolução de conflitos, né? Mas também nas suas linguagens, nas suas expressões. Eu acho que a gente pode construir essa história social desde a colônia até hoje, apesar das mudanças de significados, né? Então, por exemplo, as crianças e as mulheres sempre foram tratadas com muita violência dentro de casa, né? Só que, só recentemente, é que a violência contra crianças e contra as mulheres dentro de casa se tornou um problema público, de conhecimento e reconhecimento público, né? Até muito recentemente era da esfera privada, né? Então, eu acho que um dos grandes desafios para nós, pesquisadores, trabalhamos com esses temas, é tentar entender esse enraizamento social. Há muitos anos atrás, o Guilherme Oddoni e o Paulo Sérgio Pinheiro trabalhavam com um conceito chamado o autoritarismo socialmente implantado. Por que se falava isso? Porque a gente imaginava que o autoritarismo era só do Estado. E esse autoritarismo se manifestava como repressão indiscriminada, violência contra a dissidência política nos períodos de chamada exceção política, né? Então, durante as ditaduras militares, né? E quando os regimes, vamos dizer, recuperavam a sua normalidade democrática ou recuperavam o seu Estado de Direito, a tendência seria para uma pacificação geral da sociedade. O que nós vimos na transição da última ditadura militar para a nossa sociedade? É que nós avançamos muito do ponto de vista das conquistas sociais, das instituições democráticas, etc., participação, representação, reconhecimento de direitos, tudo. Porém, né, lidamos com a violência como se a violência fosse um dado normal das relações sociais, né? E a violência, eu acho que é alguma coisa que precisa ser bem pensada, é algo que nos divide. E se é algo que nos divide, é algo que acentua as desigualdades sociais. Então nós temos que problematizar a violência também por esse efeito político, não é? Quer dizer, lutar contra a violência, lutar pelos direitos humanos, como uma política geral de proteção dos direitos de todos, é lutar pela redução das desigualdades, né? Você não pode ter uma polícia que protege brancos de classe média e uma polícia que lida com a repressão quando tem jovens negros na periferia, né? Quer dizer, esse tipo de concepção de que a violência nos divide, na verdade, ela acentua esse funcionamento das instituições de modo desigual. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, né, uma autoridade no assunto,
Esses 6 minutos, eles são mais introdutórios dessa entrevista dele, que tem um pouco mais de meia hora. É uma entrevista muito interessante, eu indico ela inteira para vocês. Ele vai tratar de vários temas, que são temas extremamente importantes, interessantes de serem pensados, necessários de serem pensados na sociedade brasileira. E ele demonstra para a gente, com breves argumentos, mas com uma autoridade incrível, que algumas violências, infelizmente, elas foram normalizadas, né? Tornadas prática cotidiana, né? E até possuem ali raízes da nossa formação cultural e, consequentemente, também raízes na formação social e econômica e política também no Brasil. Então, a questão da violência contra crianças e mulheres, né? No âmbito doméstico, a repressão policial, principalmente contra populações negras, infinitamente maior contra populações, infinitamente maior do que contra as populações brancas, né? Então, a questão da marginalização dos que vivem em bairros periféricos, né, nas periferias, nas favelas e tudo mais. Então, tudo isso possui raízes históricas, raízes políticas, raízes culturais também, né, que foram aos poucos se concretizando como uma parte normal da sociedade brasileira. E é justamente isso que às vezes a gente tem que tentar desvendar, né, para poder entender aonde estão as raízes da violência, por que ela acontece e se existe alguma forma de combatê-la, né? Necessário combater mas qual seria a melhor forma de combatê-la? Por exemplo, uma das coisas que ele vai falar nessa entrevista, isso eu acho que mais para o final, lá pela faixa de 20 minutos, alguma coisa assim, é sobre a questão das políticas públicas de penitenciário. Adianta simplesmente encarcerar o ser humano? Então, daqui a pouco nós vamos ter mais pessoas encarceradas do que pessoas livres, né, pela taxa de crescimento da população carcerária. É todo crime que deve ser tratado com encarceramento? Será que existe essa necessidade? E também entra-se até mesmo naquela discussão de que o fim das cadeias, né, o objetivo final das cadeias é a promoção de uma reabilitação desse ser humano para o convívio social. Então, as penitenciárias, elas funcionam como ferramentas de ressocialização, né, pelo menos em teoria. Mas a gente sabe que na prática não é assim que acontece. Ou seja, está se atingindo o objetivo, ou simplesmente está ali comendo dinheiro público ou incentivo privado que seja, e enjaulando os seres humanos, mantendo eles isolados do restante do convívio social. Né? Não que deva se soltar indistintamente, indiscriminadamente, todos os presos. Alguns, claramente, não têm condição de viverem harmoniosamente num convívio social livre, sem amarras, ou então sem muros separando e guardando o restante da sociedade. Mas aí não é só uma questão criminológica, é uma questão, às vezes, patológica, né? Daquela questão da animosidade que eu falei, da manifestação da violência enquanto instinto animal, não excluindo a questão racional por trás da violência. Mas existem crimes que são infinitamente mais leves e, no entanto, recebem punições tão rigorosas quanto, mantendo muitas vezes uma pessoa ali enjaulada por anos e correndo o risco que essa pessoa saia pior de uma prisão do que como ela entrou. Então, são muitos temas a serem discutidos, são muitas questões a serem pensadas e elas têm que ser pensadas com cuidado, não simplesmente emitindo opiniões. Então, qualquer assunto que a gente for debater ao longo aqui dessas aulas, que eu for trazer para vocês, vai ser embasado em questões estatísticas ou em teorias fundamentadas, estudadas e pensadas. Bom, por hoje é só. Mais detalhes, mais conteúdos nós vamos ter nas próximas aulas, provavelmente mais vídeos que nós vamos analisar também. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essa introdução aqui da matéria, ou sobre as atividades e tudo mais, por favor, me chamem.
mandem mensagem para mim. Às vezes você teve alguma outra ideia de tema a ser pesquisado, que não está ali naquela listagem, e você quer pesquisar sobre aquilo, manda mensagem, vamos trocar uma ideia, vamos ver se é possível, se não é, se eu consigo te aconselhar de alguma maneira. Às vezes eu esqueci de alguma coisa, você teve uma ideia muito boa. Então, me chama, troca uma ideia comigo. Qualquer dúvida, pode perguntar. No momento mais propício, eu respondo para você. Beleza? Bom, vou ficando por aqui. Por hoje é só. E até a próxima live. Tchau, tchau.